Olá a todos, bem-vindos ao Global Eye, obrigada por nos acompanhar. Sou Emily Francis e, semanalmente, analisamos em profundidade o que acontece no mundo. E agora uma visão geral das nossas principais notícias e no que vamos discutir hoje. Em Belfast, milhares de pessoas se reuniram em um protesto contra o racismo após uma onda de violência anti-imigrante em toda a capital da Irlanda do Norte. Na semana passada, após um irlandês ser esfaqueado por um imigrante sudanês. Albaneses seguem protestando neste fim de semana contra um empreendimento de luxo planejado em uma ilha próxima à costa. O projeto, que está ligado ao genro do presidente Trump, Jared Kushner, é acusado de prejudicar áreas ambientalmente sensíveis, conhecidas por sua vida selvagem. Com um surto descontrolado de ebola na África, aumentam os temores enquanto dezenas de milhares de africanos viajam para a América do Norte para a Copa do Mundo da FIFA deste mês. O Ministério da Defesa do Reino Unido informou que forças britânicas interceptaram um petroleiro sancionado no Canal da Mancha. Acusado de pertencer à frota fantasma da Rússia, a robusta operação de 6 horas contou com o apoio de aeronaves, helicópteros e embarcações da Marinha, além de ter recebido apoio da França. O Ministério das Relações Exteriores diz que esta é a primeira operação desse tipo liderada pelo Reino Unido, afirmando: a embarcação Smertos foi abordado por comandos da Marinha Real e por agentes de segurança especialmente treinados da Agência Nacional do Crime. Apesar dos esforços russos para driblar sanções e manter sua guerra bárbara na Ucrânia. Isso é uma citação. A primeira-ministra britânica afirmou que este é mais um golpe contra a Rússia e relembra aos que apoiam a guerra de Putin na Ucrânia que não podem se esconder. Além disso, a Ucrânia respondeu, saudando a interceptação como, abre aspas, um golpe na máquina de guerra do Kremlin. Ataques aéreos liderados pelos militares dos Estados Unidos mataram a líder da gangue venezuelana Tren de Aragua. A presidenta Trump escreveu nas redes sociais, abre aspas, a meu critério e direção, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque cinético, rápido e letal para executar com sucesso Ninho Guerreiro. Você também pode ver as imagens que apareceram antes na sua tela, e esta é uma foto dele. A presidenta Trump divulgou o vídeo de um prédio verde e um galpão próximo sendo explodidos, com destroços voando pelo ar. As autoridades venezuelanas dizem que participaram de operações conjuntas no início de 2026 com forças americanas, realizando uma missão dramática durante a noite para capturar o então presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusando-o de conspirar com a gangue. Ele está agora preso em Nova York e os procedimentos preliminares do julgamento estão em andamento. Gritando, tirem isso daí. Dezenas de funcionários do tradicional Centro Kennedy em Washington começaram a remover o nome do presidente Trump, que estava afixado na famosa instituição cultural. O presidente Trump prometeu renovar e renomear o centro, que foi inaugurado em 1971 como um memorial ao presidente John F. Kennedy, após seu assassinato em 1963. Uma juíza federal decidiu que o nome não poderia ser alterado sem um ato do Congresso. O Congresso dos Estados Unidos, eles são um único grupo que pode fazer uma alteração no nome. Isso não foi apresentado ao Congresso. Isso é ilegal. Os andames para as mudanças foi montada para o prazo de sexta-feira, mas o Centro Kennedy pediu ao juiz para estender esse prazo até sábado, devido às tempestades que atingiram a região. Dezenas de milhares de apoiadores LGBTQ+, foram às ruas das capitais da Roménia e da Bulgária no sábado para a sua parada anual do orgulho. Isso em meio a uma crescente oposição de grupos conservadores no país cristão ortodoxo. A Romênia é um dos 3 últimos países da União Europeia que não reconhece casais não casados nem casais do mesmo sexo. Recentemente, a Polônia passou a reconhecer casamentos feitos no exterior. Além disso, Varsóvia adotou uma lei sobre uniões civis. Acreditamos que é o momento. Por isso, participamos hoje da Parada do Orgulho em Bucareste para exigir a legalização das uniões civis. Estamos indo para as ruas hoje na... Manifestantes caminharam por Bucareste, na Romênia, e Sofia, na Bulgária, como você pode ver,
com faixas de bandeiras coloridas, agitando bandeiras, assoprando apitos e pedindo igualdade. Alguns governadores republicanos estão rebatizando o mês do orgulho com alternativas conservadoras. E agora chegamos ao topo. Após o esfaqueamento em Belfast, citado no início do programa, a política de imigração voltou ao foco global. Na semana passada, ocorreram protestos contra a imigração. Nesta, houve manifestação a favor dos migrantes. Participam do nosso debate desta noite em Belfast, Jamie Bryson, do Unionist Voice Policy Studies, em Londres, e a jornalista independente Rebecca Gregg. Aqui no estúdio está Owen Alterman, correspondente sênior da I24 News English. Boa noite a todos. Antes do debate, vamos conhecer o contexto. Belfast virou novo foco no debate sobre imigração no Reino Unido. Um ataque com faca e a prisão de um sudanês por tentativa de assassinato logo levaram a várias noites de agitação anti-imigração. Casas, carros e negócios de minorias e imigrantes foram atacados. A polícia sofreu agressões e famílias tiveram que abandonar seus lares. Mas isso não é mais só uma história de Belfast. A violência gerou um debate mais amplo no Reino Unido sobre fronteiras, asilo, crime e o papel de grupos de extrema-direita online. Em Glasgow, Liverpool e Brighton, protestos anti-imigração e anti-racismo se enfrentaram, mostrando como a raiva local pode virar confronto nacional. Críticos do governo veem a agitação como falha no controle migratório e na confiança pública. Outros alertam que crimes isolados servem para atacar comunidades inteiras. Em Belfast, cidade marcada por divisões históricas, teme-se que a imigração seja a mais recente fonte de conflito. A questão é: a política de imigração fracassada é a causa da recente agitação? Vamos ao debate. Bem-vindos novamente, convidados. Cada um terá 30 segundos para responder à primeira pergunta, seguindo uma ordem. Começamos com Jamie. Mas a pergunta é: a recente agitação está realmente ligada aos últimos ataques a facadas ou faz parte de uma divisão muito mais profunda no Reino Unido sobre a política de imigração? Pode começar, Jamie. Acho que a resposta é sim para as duas coisas. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que o ataque a facadas precipitou a raiva e os acontecimentos desta semana. Mas já existem preocupações e questões antigas de longa data em relação à imigração e seu impacto na comunidade em todo o Reino Unido há bastante tempo. Então, acho que é verdade dizer que isso é algo que vem se acumulando, mas o incidente do ataque a facadas basicamente fez tudo transbordar. Certo, agora é a sua vez, Rebeca. O que você acha? Quer dizer, eu concordo, sempre é preciso um catalisador. E obviamente esse foi o catalisador, mas não teria sido um catalisador se não fosse um problema tão grande. E obviamente, sabe, embora estejamos vendo essa agitação em Belfast, obviamente temos visto cenas parecidas não só no Reino Unido, mas também em outros lugares. E obviamente a política de imigração, seja nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda do Norte ou em todo o mundo, estamos vendo uma grande mudança, já que as pessoas estão realmente expressando o que sentem. E eu acho que provavelmente se sentem meio que encorajadas a fazer isso por causa desse fato. Como você tem o Trump. Os 30 segundos acabaram, Rebeca, mas é claro que você terá outra chance. Agora temos Owen Alterman aqui, com sua avaliação. Owen. Isso está relacionado à questão mais ampla, Emily, pelo menos à distância. Também pode envolver a política única da Irlanda do Norte. Mas nós sabemos, pela nossa experiência aqui em Israel, e acho que estamos começando a aprender com a experiência dos Estados Unidos, que uma vez que você fecha as fronteiras, o problema se torna muito mais fácil de resolver em relação àqueles que já estão dentro. Certo, agora temos uma oportunidade mais ampla, sem resposta cronometrada. Mas a questão é, isso é um debate público legítimo ou uma forma de intimidar minorias? Estamos vendo ondas disso ao redor do mundo. Você quer começar, Jamie, nessa? Não, eu acho que o protesto pacífico é sempre uma forma de expressar opiniões sobre assuntos de interesse público. E isso é claramente algo de grande interesse público. Isso impacta comunidades em todo o Reino Unido.
Na verdade, em todo o mundo ocidental foi impactado. A América, a Europa, muitos lugares foram impactados por isso. Então, é claro, é totalmente legítimo que as pessoas participem de protestos pacíficos. Quando tudo sai do controle e vira violência, claramente é outra situação. Mas eu não acho que devemos de forma alguma sugerir que as pessoas sejam impedidas de participar de protestos pacíficos simplesmente porque as ações de uma minoria levam isso para outro nível. Porque quanto mais tentamos reprimir essas questões, suprimi-las e não falar sobre elas, na verdade só piora a situação e faz com que as pessoas se sintam ainda mais excluídas, mais ignoradas e não ouvidas. E isso só alimenta o tipo de raiva que vimos crescer na última semana. Rebecca, qual a sua opinião sobre isso? Eu diria que o protesto é, sabe, uma parte saudável de uma democracia que funciona. E, obviamente, em qualquer país que se orgulha de se chamar de democracia, então, obviamente, o protesto pacífico faz parte disso. Acho que o problema realmente está, obviamente, quando, sabe, o protesto pacífico acaba se tornando um tipo de ataque racista pessoal. E, obviamente, nós vimos também os contra-manifestantes hoje, sabe, em relação ao antirracismo. Mas eu acho que, para mim, essa linha pode ser realmente difícil de traçar, porque você pode ter um protesto majoritariamente pacífico, mas obviamente sempre vão existir aquelas pessoas que, sabe, vão fazer um ataque racista. E claro, isso não significa que você precisa impedir o protesto de acontecer, mas eu acho que sim, em termos de policiamento, realmente precisa ser feito mais nessa área. Mas o protesto em si, eu acho que, sabe, é legítimo, quer dizer, as pessoas querem poder expressar suas reclamações. E se você disser às pessoas que elas não podem protestar, então, na verdade, sabe, até que ponto você pode realmente afirmar que é uma democracia? Sim, claro. Então, os sentimentos ficam reprimidos, sem chance de se expressar. E você, o que acha? Sei que também esteve na Irlanda do Norte. Sim, não tenho tanta experiência quanto nossos convidados, Emily, mas estive lá no verão passado. Fico muito triste ao ver isso, é um lugar muito complexo. Isso torna essas questões ainda mais dolorosas e difíceis de resolver. Mas lembre-se, Emily, que o voto de protesto é visto como a forma mais eficaz de protesto, além de informar aos pesquisadores sua intenção de voto. O público britânico expressou claramente seu apoio ao Partido Reformista de Nigel Farage, que deve vencer as eleições após bom desempenho nas recentes disputas locais no Reino Unido. Até o crescimento em menor escala do partido Restore Britain de Tommy Robinson, que entrevistei durante sua visita a Israel no último outono. O público britânico fez sua voz ser ouvida de forma clara e alta. O governo de Keir Starmer responde em parte, mas acredito que futuramente as políticas serão bem mais ambiciosas no combate à imigração. E como disse antes, pela experiência em Israel e cada vez mais nos Estados Unidos, o foco deveria ser fechar a fronteira, ao invés de tomar decisões muito mais difíceis de implementar para quem já está lá. Uma vez que você fecha a fronteira, isso dá ao público uma sensação de confiança de que o problema foi contido e está a caminho de ser resolvido. Compreensível. Belfast, como sabemos, não é novidade. Controvérsia e divisão fazem parte de sua longa história na região. Mas será que isso é apenas uma nova face dos mesmos tipos de divisão e raiva, agora surgindo na forma da imigração? Jamie? Então vamos entrar na conversa de qualquer outra pessoa. Um debate tão educado. Não, é uma questão nova que atravessa as divisões tradicionais na Irlanda do Norte, porque há pessoas de origens tradicionalmente unionistas e nacionalistas, antigos inimigos jurados, que, você sabe, compartilham opiniões em relação a essa questão. Então, não, é algo novo e eu acho que é algo novo que está impactando o mundo todo. Veja, quando há comunidades, especialmente da classe trabalhadora ou socialmente desfavorecidas, cuja identidade e vida inteira giram em torno, você sabe, das tradições sociais, da coesão, das gerações da família deles, isso é a identidade deles. Isso é o próprio ser deles. Não é como pessoas de classe média ou alta que podem simplesmente, você sabe, por mobilidade social, se mudar para onde estão os melhores empregos. A comunidade deles significa tudo para eles. E o que eles veem é toda a cara, a identidade e os valores da comunidade deles sendo mudados. E sendo mudados pela imposição de uma política por elites políticas. Quer dizer, não enfrentam decapitações nas ruas, nem têm hotéis para requerentes de asilo em bairros de classe média.
Em vez disso, são as comunidades da classe trabalhadora e desfavorecidas que lidam com essas consequências, como vimos claramente há menos de uma semana na Irlanda do Norte. Rebecca, o que você acha? Na verdade, eu concordo com muita coisa do que você está dizendo. Eu acho que, sabe, uma das principais questões, e eu meio que trago essa questão mais ampla e global, porque acho que é realmente relevante, porque embora obviamente o foco seja, sabe, Belfast hoje, na verdade, como eu disse, vimos as mesmas questões em todo o mundo. Que mesmo, sabe, se pensarmos em Tel Aviv, quando as pessoas estavam protestando contra a chegada de pessoas do Sudão e da Eritreia, então, obviamente, uma das principais questões era essa. Na verdade, foram as comunidades israelenses da classe trabalhadora que estavam, sabe, acho que posso dizer, sofrendo. Obviamente nem todo mundo se sentia assim. E, na verdade, havia muitas pessoas que também acolheram os refugiados. Mas eu acho que muitas vezes havia esse sentimento que é, sabe, às vezes as pessoas da classe média podem, sabe, ficar muito confortáveis e bem longe de onde qualquer um desses pontos de conflito realmente acontece. Acho que por isso precisamos ter tanto cuidado com esse debate, pois as pessoas têm queixas legítimas. Mas eu acho que uma das questões é que as pessoas tendem, sabe, a focar sabe, no estrangeiro ou no recém-chegado. Sabe, essa é a história da humanidade, as pessoas sempre se mudaram. As pessoas sempre buscaram segurança, uma vida melhor em outro lugar. Mas aí, obviamente, o que acontece com as pessoas, sabe, com quem eles se juntam, e muitas vezes as pessoas com quem eles se juntam são outras, sabe, pessoas da classe trabalhadora, que também estão lutando. E então, de certa forma, algum tipo de conflito parece, sabe, quase inevitável, infelizmente. Sim, e nós vimos isso várias vezes ao redor do mundo e ao longo da história. Ela levanta um bom ponto, Owen. O que você tem a acrescentar sobre isso? Olha, obviamente há dimensões globais aqui, e Rebeca está certa. Em Israel, o prefeito de Eilat quis colocar migrantes eritreus em ônibus e enviá-los para bairros nobres de Tel Aviv, para reforçar seu argumento. Muitos eritreus e sudaneses estavam concentrados em um bairro de Tel Aviv, próximo à estação central de ônibus, de forma claramente desproporcional. Mas de fora, realmente parece que há elementos específicos aqui que se relacionam com a Irlanda do Norte. Veja, grande parte da cobertura da imprensa se concentrou na especulação, ou mais do que especulação, que milícias lealistas, milícias protestantes, se preferir, na Irlanda do Norte, estavam potencialmente envolvidas em incentivar os protestos e os distúrbios, ou se omitindo quando podiam intervir e pará-los. Faziam isso para mostrar às autoridades que ainda tinham influência, podiam ser úteis e recebiam mais reconhecimento policial do que antes. Isso mostra como as particularidades da Irlanda do Norte influenciaram. Há também o debate na mídia britânica sobre a área comum de viagem com a Irlanda, existente há mais de um século e fundamental para a Irlanda e Reino Unido. Emily, algo que sustenta a paz na Irlanda do Norte e que poderia levar, Deus me livre, a uma possível retomada da guerra. Lá, pelo menos visto de fora, seria como se uma fronteira fosse restabelecida. Dizem que, como o agressor cruzou a fronteira, desembarcou em Dublin, vindo de Paris, e seguiu para a Irlanda do Norte, a culpa é da área comum de viagem. Mas eu acho que o governo britânico basicamente entrou e disse: não há nada que possamos fazer sobre isso. Simplesmente não podemos mudar isso. Estamos presos a isso. Temos que encontrar soluções políticas em outro lugar. E Emily, quanto mais você restringe os tipos de soluções políticas que pode adotar, mais você intensifica o debate. E eu acho que, novamente, isso faz parte do que estamos vendo na política britânica. E que tipo de repercussão política, Jamie, você espera? Quero dizer, sabemos que houve muitas críticas ao primeiro-ministro Keir Starmer. Muitos pedidos para que ele renuncie. Isso pode explodir politicamente e virar uma questão maior que a imigração? Sim, acho que o primeiro-ministro Starmer teve um período muito difícil no cargo. Ele tem sido atormentado por esse tipo de questão e sua política de imigração é muito fraca. Ele basicamente rotulou todo mundo, inclusive manifestantes pacíficos, como racistas. E muitas pessoas no Reino Unido sentem que ele está mais interessado em agradar e apaziguar ideologias estrangeiras do que em seus próprios cidadãos e no povo britânico. Ele quase sente vergonha do próprio país, então há muito ressentimento em relação ao primeiro-ministro. O problema em relação à área comum de viagem é que a Irlanda do Norte fica em uma situação muito difícil por causa desse acordo. O acordo firmado pelo governo do Reino Unido com a União Europeia, que permite à Irlanda do Norte manter uma fronteira aberta com a UE via República da Irlanda.
Pessoas com livre circulação na União Europeia podem entrar no Reino Unido pela Irlanda do Norte como uma porta dos fundos. Então, uma das coisas que o povo britânico decidiu que queria acabar ao sair da União Europeia era a liberdade de circulação. Mesmo assim, cidadãos britânicos na Irlanda do Norte não se beneficiaram, pois ainda podem sofrer os mesmos efeitos. Através da movimentação de pessoas pela República da Irlanda para o Reino Unido, como vimos com o indivíduo que supostamente esteve envolvido no ato violento na semana passada, pelo qual ele foi acusado. Então todas essas questões exigem soluções políticas, mas também exigem que o governo do Reino Unido seja forte na proteção de suas fronteiras e de seus próprios cidadãos, priorizando seus próprios cidadãos. Ninguém deveria se envergonhar de um governo priorizar a proteção de seus cidadãos e sua integridade nacional antes de qualquer outra coisa. Acho que o governo britânico costuma agir ao contrário. Eles estão mais interessados em agradar ideologias estrangeiras ou governos estrangeiros do que em cuidar do seu próprio povo e da sua própria integridade nacional. E Rebeca, você mora no Reino Unido. Estive aí há apenas algumas semanas. Há muitas consequências e questionamentos sobre o primeiro-ministro. Isso realmente vai cair no colo dele e potencialmente pesar ainda mais contra ele? Quer dizer, é difícil imaginar ele ficando ainda menos popular do que já é. Acho que, sabe, nesse sentido, será que realmente as coisas podem piorar ainda mais para ele? E eu acho que uma das principais questões é, obviamente, quando se trata de imigração, é um ponto tão importante e uma questão de política tão central, e eu acho que também, porque, quer dizer, obviamente, não só em termos de gerações, mas também, sabe, é só olhar para o Brexit. Não falamos isso explicitamente, mas uma das principais razões do Brexit foi o discurso de retomar o controle. O que é que isso queria dizer? Também retomar o controle das nossas fronteiras. Sabe, esse é um tema recorrente e muito importante. Quer dizer também que muitas vezes as pessoas pensam isso sobre imigrantes, migrantes, refugiados ou qualquer pessoa. Sabe, as pessoas, os recém-chegados, é muito fácil apontar o dedo para eles. Quando, na verdade, além disso, você tem que olhar novamente para essas questões mais globais e sistémicas, que, na verdade, sabe, mantêm as pessoas para baixo. Seja em termos de, sabe, custo de vida, seja em termos de, tipo, crise económica. E é fácil, sabe, colocar a culpa na pessoa que está chegando, em vez de em algo mais amorfo, tipo, sabe, a cadeia de suprimentos global, que é muito menos tangível e também muito mais difícil de lidar. Sim, e também, claro, sabemos das consequências do assassinato na Inglaterra, que também está gerando muita tensão. Mas, Owen, como americana, qual o papel dos Estados Unidos nisso? Sabemos que Vance e até Elon Musk são muito críticos e gostam de deixar bem claro o que sentem quando se trata de imigração em outros países, apesar de Vance ser isolacionista. Olha, Elon Musk tem $1 trilhão em maneiras de divulgar sua posição, e ele usa isso. Nós já vimos isso, faz parte do debate, faz parte do discurso, mas não se trata apenas da oferta vinda de Elon Musk. Trata-se também da demanda pelas posições dele no Reino Unido. Olha, prontos ou não, mudanças estão chegando ao sistema de imigração na Grã-Bretanha. Os números são desequilibrados e a opinião pública é forte e fervorosa. A questão está tão alta na agenda pública. O sistema bipartidário na Grã-Bretanha foi tão esvaziado que simplesmente parece inevitável que mudanças realmente significativas estão por vir. Novamente, seja sobre a área comum de viagem ou a saída do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, este tema foi discutido. Isso poderia ter impacto além da imigração, mas pode ser decidido pelo efeito e pela facilidade da Grã-Bretanha fechar suas fronteiras. Como ouvimos da Rebeca, isso não resolve as causas da imigração, mas apenas impede fisicamente os imigrantes, podendo ter grande impacto. Muito menos adotar posturas extremas da extrema-direita britânica de deportar todos, como vimos nos Estados Unidos. Emily, voltando a isso, como isso pode ser difícil e irrealista, e o quanto isso pode gerar um tipo próprio de reação negativa na opinião pública. O público britânico terá que resolver isso, mas acho que todos os políticos do Reino Unido entendem que uma ação sobre esse tema é inevitável, seja por eles ou por quem os substituir. Bem, dito isso, como você mencionou, com tudo acontecendo nas operações do ICE e a polarização nos Estados Unidos, vamos falar sobre policiamento. Como a polícia pode lidar com essas situações? Existe presença policial suficiente? Existe uma pressão para não agir com muita força e causar mais violência?
o que só vai continuar fazendo as coisas saírem ainda mais do controle? Existe uma solução do ponto de vista policial, sem que mais pessoas se machuquem, sem que mais pessoas se machuquem? Jamie, você primeiro. Acho que a polícia deve ter muito cuidado ao lidar primeiro com manifestantes pacíficos. Então, eles precisam facilitar os protestos pacíficos. Obviamente, eles ainda têm um trabalho a fazer se esses protestos pacíficos se transformarem em violência. Então, isso é uma coisa. Mas quanto a uma política de imigração rigorosa e a remoção de imigrantes ilegais, e em termos de mostrar às pessoas que o governo vai ser firme, vai fazer cumprir a lei e ter uma política de imigração forte e robusta, isso obviamente é algo que pode ajudar a reduzir as tensões e permitir que as pessoas vejam isso. Olha, o governo está tomando medidas para levar tudo isso a sério. Mas sabe, eu não acho que uma solução policial para tudo isso seja, no fim das contas, o objetivo final. É preciso uma solução política e de políticas públicas baseada em vontade política. Muito obrigada a todos pelo debate interessante. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas aprendi muito. Obrigada a todos. Jamie Bryson, Rebecca Gregg e Owen Alterman, correspondente sênior da I24 News English. E não saia daí, voltamos já, depois do intervalo. Bem-vinda de volta ao Global Eye. Eu sou Emily France. Confira as notícias mundiais. Na República Democrática do Congo, grupos políticos rivais entraram em confronto durante um comício contra uma proposta de lei que pode permitir que o presidente permaneça no poder além do limite de 2 mandatos. Em uma das manifestações nacionais em andamento, a oposição, Coalizão C64, foi ao parlamento lutar contra ativistas pró-governo, levando a polícia a dispersar os confrontos com gás lacrimogênio. Olhe para trás. Não cederemos ao medo ou à intimidação. Nós vamos marchar. Ficaremos ao lado daquele prédio. Não importa o que aconteça, o presidente não pode mexer na nossa Constituição. Os confrontos aconteceram enquanto o país enfrenta várias crises, incluindo o mais recente surto de ebola e uma escalada do conflito de décadas com os rebeldes M23 apoiados por Ruanda. O presidente de 62 anos declarou recentemente que concordaria em liderar o país assolado por conflitos por um 3º mandato, abre aspas, se o povo assim desejar. E após um referendo sobre a reforma da Constituição no sábado, o corpo da princesa Ra da Tailândia foi levado para o Grande Palácio um dia depois do anúncio de sua morte. A filha mais velha do rei tailandês estava em coma desde dezembro de 2022, depois que os médicos disseram que ela perdeu a consciência devido a um problema cardíaco. Um comunicado do palácio informou que ela morreu na última quinta-feira, depois que seu estado piorou devido a uma infecção, colite, pressão baixa, arritmias e distúrbios de coagulação do sangue. O palácio realizará um funeral real para ela. E o governo tailandês deve declarar um período de luto nacional. Elon Musk, a segunda pessoa mais rica do mundo, está voando ainda mais alto. A SpaceX arrecadou um recorde de 75 bilhões de dólares e sua oferta pública inicial na Nasdaq na última quinta-feira. Quando o pregão fechou na sexta-feira, as ações subiram quase 20%, chegando a 161 dólares por ação, avaliando a empresa em 2,1 trilhões. E com Musk detendo uma participação majoritária no valor de aproximadamente 866 bilhões de dólares, junto com a Tesla e o restante de suas propriedades, seu patrimônio líquido agora ultrapassa 1,1 trilhão de dólares. Quando isso aconteceu? Quando as ações começaram a ser negociadas na sexta-feira. 1 trilhão? Que palavra estranha e engraçada. Tivemos que continuar inventando novas palavras para todos esses zeros que continuamos adicionando aos números. E você sabe, parabéns para Elon Musk por ser o primeiro trilionário do mundo. Enquanto os admiradores veem o estilo sem filtro de Elon Musk como parte de seu apelo e charme, críticos o acusaram de exercer um poder parecido com o de um oligarca,
levantando preocupações sobre a governança em suas empresas e se opondo à sua intervenção política cada vez mais partidária. Então, será que a SpaceX está pronta para subir cada vez mais a longo prazo? Essa continua sendo a pergunta. Não são os passatempos preferidos dos americanos, como beisebol, basquete e futebol americano. Na verdade, o primeiro evento esportivo profissional realizado na Casa Branca é o Ultimate Fighting Championship. Apenas 404 mil pessoas, estarão presentes no Jardim Sul, e é somente para convidados. No entanto, até 85 mil pessoas vão se aglomerar na área de fãs próxima. A extravagância das artes marciais mistas coincide com o aniversário de 80 anos do presidente Trump, que é hoje. Hoje também é o Dia da Bandeira. O presidente segue chamando o UFC de maior espetáculo da Terra. A luta do UFC é um dos vários grandes eventos planejados para celebrar o 250º aniversário dos Estados Unidos, incluindo uma corrida independente da IndyCar ao redor do National Mall, programada para acontecer perto do 4 de julho. Agora, confira as principais notícias do mundo que você pode ter perdido nesta semana. Sobre o presidente Trump, um resort de luxo ligado a Jared Kushner, seu genro, enfrenta forte oposição na Albânia, onde manifestantes afirmam que terras protegidas e acesso público estão sendo sacrificados para desenvolvimento privado. Agora estamos ao vivo de Tirana, Albânia, com Olsi Olsimika, CEO da Eco Albânia. Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. Claro. Olha, isso está gerando muitas manchetes. Quero dizer, é um resort de luxo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares sendo construído bem no meio de um paraíso ecológico. Explique por que sua organização está tão preocupada e o que isso significa para o habitat natural. Bem, na verdade, não é só a Ecovila. Acho que todo o setor da sociedade civil ambiental está junto nessa, digamos, na mesma luta por isso. Porque a área da qual estamos falando é, na verdade, um dos últimos deltas e estuários de rios intocados em, digamos, toda a bacia do Mediterrâneo. E a área tem uma harmonia viva de todas as categorias de áreas protegidas, mesmo que, como um todo, seja uma categoria 5, que é uma paisagem protegida. Mas ela possui muitos outros valores e biodiversidade. Só para você saber, bem no meio dessa área específica, corre o rio Josa, o primeiro parque nacional de rio selvagem da Europa. E claro, a área é lar de tantas espécies emblemáticas, raras e importantes, especialmente aves, mas também mamíferos como flamingos, pelicano dálmata, tartaruga marinha de cabeça grande e também o lobo marinho do Mediterrâneo. Então, sabe, dito isso, como você está dizendo, é um dos últimos. Quero dizer, estamos enfrentando uma crise global tão grande entre o aquecimento global e o mundo basicamente secando. Quais serão as consequências? Mesmo que isso não vá destruir o habitat e todos esses animais morram ou sejam deslocados, mas o que é isso? O que isso vai causar, no geral, como você disse, na harmonia e convivência e na síntese, sabe, de termos lugares como esse no planeta Terra? Sim, na verdade, esses são os últimos, digamos, refúgios para a biodiversidade e a vida selvagem no mundo todo, sabe? E não temos muita natureza restante. Infelizmente, porque, você sabe, a sociedade está sempre ansiosa por um desenvolvimento rápido, como resorts turísticos, como imóveis e, claro, também a industrialização. E restam pouquíssimos pedaços de natureza que abrigam a biodiversidade, que possuem valores de conservação da natureza. E essa é, na verdade, a única maneira normal de preservar a natureza na própria natureza, ou seja, in situ. E essas são as áreas protegidas. E é por isso que elas existem, porque simplesmente essas áreas não pertencem só a nós, ou nem mesmo a nós, porque elas pertencem às futuras gerações. E esses são, eu acho, os únicos lugares onde a natureza pode se expressar e pode sustentar até mesmo a raça humana. Sim, mas vamos considerar um possível lado positivo. A Albânia é um país pequeno, como sabemos.
Esse tipo de desenvolvimento e investimento pode ser bom para a economia, empregos e outros aspectos? Existe um lado positivo nisso? Bem, na verdade, só para deixar uma coisa clara desde o início, é que nós, como Ecobem, nunca fomos contra qualquer tipo de desenvolvimento, e acredito que o mesmo vale para outros colegas também. Mas quando se trata desse tipo de desenvolvimento que é percebido como acontecendo dentro da rede de áreas protegidas, aí sim há uma questão. Claro, sabe bem, tem que haver um limite entre o que podemos preservar e o que podemos deixar de herança para as futuras gerações. Mas só para te dar um dado muito importante, 1/5 do território da Albânia é uma área protegida. Então, os outros 80% significam que estão abertos para qualquer tipo de desenvolvimento. Claro, respeitando o meio ambiente, digamos, a legislação ambiental e, claro, as características ambientais. Resumindo, meu argumento é que não somos contra o tipo de desenvolvimento, mas sim contra o local onde o desenvolvimento está planejado para acontecer. Haveria um lugar, ou talvez um tamanho menor, que pudesse ser responsável sem afetar tanto o habitat? Bem, sim, isso é, claro, uma questão de planejamento urbano muito cuidadoso de como, onde e quando. Você sabe, para colocar esse tipo de desenvolvimento turístico massivo e infraestrutura, porque em qualquer outra área eles com certeza têm uma certa pegada ecológica. E claro, na nossa compreensão, na verdade, nunca nos pediram para dar e fornecer alternativas, porque esse processo tem sido mantido oculto do público. Até que os protestos começaram no local inicialmente e depois se mudaram para Tirana. Mas tenho certeza de que, certamente, há áreas onde esse tipo de desenvolvimento pode acontecer também na Albânia. Cerca de 80% do país está muito disponível para esse tipo de projeto. Tudo bem, muito obrigada, Sinica. Agradeço muito. Obrigado. Agora voltando para o Quênia, onde cresce a indignação por causa de um plano apoiado pelos Estados Unidos para colocar pacientes americanos com ebola em quarentena em solo queniano, mesmo que o país não tenha registrado um surto próprio. A polêmica desencadeou protestos e acusações de que o Quênia está sendo pressionado a assumir um risco de saúde que Washington não aceitaria em seu próprio território. E juntando-se a nós agora de Nairobi está a jornalista Ruhub Almendor. Obrigada por compartilhar mais informações sobre essa história em desenvolvimento. Obrigado, Emily. Atualmente o clima no Quênia é calmo, embora tenso. Ainda não houve novas manifestações, mas os próximos dias serão decisivos. Então a polícia não precisou intervir porque, infelizmente, 3 pessoas morreram nesses protestos. Mas a questão ainda não acabou, porque a construção do centro de ebola continua, mesmo contra a ordem judicial. Então, isso garante que a tensão ainda não acabou. Então, qual é o. Você é jornalista, então eu sei que você consegue realmente analisar de perto todos os aspectos dessa história. Mas qual é o motivo dos protestos, afinal de contas? Bem, o primeiro motivo é que as pessoas têm medo de que o ebola chegue ao Quênia, o que não é um receio descabido. Porque o Quênia, durante os 17 surtos que ocorreram nas últimas décadas, não teve um único caso de ebola. Então, as pessoas ficam assustadas quando você traz pessoas que estão potencialmente infectadas, com medo de que o vírus possa se espalhar neste país. E, em segundo lugar, o governo não tem sido muito transparente em seu processo. De repente, os americanos apareceram com 13,8 milhões de dólares para construir uma instalação e o povo não foi informado. Então você podia ver em muitos canais quenianos que as reclamações eram sobre isso, a falta de transparência. E como o governo está lidando com isso? Está sendo tratado corretamente todos os protestos? Bem, a falta de transparência, de certa forma, continua. O que as autoridades estão fazendo agora é comparar isso com uma política existente, na qual já existem outros 23 centros que poderiam lidar com infecções. Mas isso ainda não basta para as pessoas, que continuam questionando por que, de repente,
americanos e pessoas infectadas de outros países. Então, os tribunais quenianos realmente suspenderam o projeto, certo? Mas, segundo relatos, o pessoal dos aviões dos Estados Unidos ainda está chegando. Isso virou uma questão de soberania, além de um problema de saúde pública? Sim, bem, o tribunal emitiu uma ordem de suspensão, mas essa ordem não foi cumprida. Acompanhado pelo Ministério da Saúde, porque eles olham para a Constituição, que diz que, em caso de emergências médicas, as autoridades têm o direito de continuar medidas contra riscos à saúde. E é isso que está acontecendo agora. Mas para o povo, isso não é nada bom, porque eles veem que seus juízes estão sendo ignorados e a construção está acontecendo em uma base aérea remota. Então, até agora, ninguém viu nada. Só dá para ver do alto. Houve algumas imagens de satélite em que você pode ver 12 tendas brancas, mas é só isso. Ninguém viu nada do que está acontecendo lá dentro. Tudo bem, muito obrigada, Rudy, pelos seus comentários. Obrigado a você também. De volta a Nova York, a cidade que nunca dorme já espalha novidades. O New York Knicks fez história ao conquistar seu primeiro título da NBA em mais de 50 anos. A vitória foi emocionante, com comemorações ocorrendo, mas algumas se tornaram violentas. Saiba mais com Michelle Keck, da I24 News English. Após mais de meio século de seca de títulos, os torcedores do Knicks estavam sedentos. Por várias gerações, os torcedores do Knicks sonharam com a vitória no campeonato da NBA. O último título do time foi em 73. Após uma vitória apertada de 107-106 do Knicks no jogo 4 em casa, o Knicks enfrentou o Spurs em San Antonio no jogo 5. Sabe, nós vencemos! Enquanto o Spurs parecia estar no controle no início, o Knicks mostrou a resiliência que definiu sua campanha nos playoffs, assumindo o controle no final do quarto período. A cidade de Nova York explodindo em um mar de azul e laranja. Uma das jogadoras do time transmitiu acidentalmente ao vivo a comemoração no vestiário nas redes sociais. Espera, como é que você termina isso? Ei, como é que encerra a live? Enquanto a maioria das torcedoras se controlou, algumas comemorações acabaram em violência. Por volta das 2h, a polícia informou tiros próximos a Times Square. Câmeras registraram o incidente. Um ônibus escolar foi incendiado. A polícia confirmou prisões, mas não informou quantas, apesar do caos. A maioria dos torcedores dos Knicks e nova-iorquinos comemora a vitória como um sonho realizado. Em dezembro, Israel se tornou o primeiro e único país a reconhecer oficialmente o estado da Somalilândia no chifre da África. Hoje, o presidente da Somalilândia iniciou uma visita a Jerusalém, celebrada por ambos os lados. Owen Alterman, da I24 News English, relata. Recepção oficial de Estado no único país onde ele pode ter uma. O presidente da Somalilândia caminha pelo tapete vermelho até a residência do presidente israelense em Jerusalém, destacando a relação especial em desenvolvimento entre Somalilândia e Israel. As belas imagens do povo da Somalilândia acenando bandeiras de Israel em celebração a esse novo relacionamento aqueceram nossos corações, senhor presidente. Hoje, estamos igualmente felizes em ver as bandeiras da Somalilândia tremulando aqui na residência do presidente e por toda Jerusalém. Israel reconheceu a Somalilândia em dezembro, sendo até agora o único país a fazê-lo. Há 35 anos, a Somalilândia é independente na prática, com a capital Hargeisa e seu governo controlando seu território. Vários países trataram a Somalilândia como independente, mas apenas Israel a reconheceu oficialmente como independente. Os somalilandeses estão entusiasmados, do presidente Adi Abdirrahman Mohamed Abdullahi aos cidadãos comuns. Israel participou de um movimento que será lembrado na história diplomática da nossa nação. E nós não encaramos esse gesto de forma leviana.
Os dois países buscam fortalecer laços em segurança, mineração e apoiar a passagem pelo Golfo de Aden. Analistas veem os laços de Israel com a Somalilândia como parte de uma aliança geopolítica emergente com os Emirados Árabes Unidos e outros países. Nós dois enfrentamos a ameaça do extremismo radical. Nós dois buscamos segurança e estabilidade na região e no chifre da África. Nós dois vemos a importância de proteger a liberdade de navegação. O presidente Abdullahi também visitou o Memorial do Holocausto Yad Vashem, outro momento marcante. Voltando ao tema do ebola, mas antes, vamos falar sobre os quase 3 anos da epidemia de Covid-19 e suas múltiplas mutações ainda mais perigosas, que paralisaram bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas ao retornarmos à rotina, será que líderes e pessoas realmente esqueceram? E será que uma epidemia vai acontecer de novo? Essa é uma grande questão. Apesar do ebola devastar países africanos, a realidade de um surto da doença parece diferente a milhares de quilômetros dali. E outros vírus, como o sarampo, o SARS e o hantavírus, podem estar bem na nossa porta, especialmente com milhões de torcedores lotando os estádios na Copa do Mundo da FIFA e sem distanciamento social. Agora, para falar mais sobre isso, está conosco Mark M. Melfarb, fundador e CEO da Diatech International, falando de Nova York. Boa noite para você e boa tarde aí no seu horário. Boa noite, obrigado por me receber. Então, a Diatech é uma empresa global de biotecnologia listada na Nasdaq, lidando há muitos anos com vírus e doenças. Conte-nos sobre o ebola, que está nas notícias mundiais. Quão letal ele é? Bem, de acordo com a OMS e outras agências, varia entre 30% e 50%. Alguns podem dizer até 90%, mas eu acredito que é mais entre 30% e 50% de letalidade. Então, estamos falando de um vírus altamente letal que está circulando na África e queremos garantir que ele permaneça lá e não se espalhe para outros países ao redor do mundo. Como vemos na Copa do Mundo, é algo muito empolgante. As pessoas esqueceram o distanciamento social que seguimos durante a Covid. Mais há 10 seleções nacionais africanas participando, dezenas de milhares de torcedores vindo da África de avião. O que estamos fazendo ou deixando de fazer em relação à checagem disso na chegada? Isso é útil caso alguém esteja portando o vírus, mesmo sem sintomas? Acho que os governos tomaram boas medidas para evitar que isso se espalhe. Como você mencionou, se o período de incubação for de 21 dias ou mais, se um desses, digamos, visitantes de um país africano ou de algum outro lugar que tenha sido exposto ao vírus, pode realmente começar a espalhar. Veja, mais surtos aqui nos Estados Unidos, no México, no Canadá, onde há eventos de febre, ou em qualquer lugar, até mesmo em um avião cruzando o céu. Então, é uma ameaça potencial. Mas o ebola não é realmente a questão. A questão aqui é que não estamos preparados. Nós não aprendemos a lição com a Covid-19 e podemos falar sobre isso. Eu posso explicar o porquê. Sim, você levantou um ponto interessante. Todos ficamos assustados com a Covid, mas a taxa de mortalidade era de apenas 1%. Então, o que nós aprendemos ou não aprendemos? Será que as pessoas simplesmente se esqueceram disso, quando deveriam prestar mais atenção ao fato de que podemos enfrentar outro surto, mesmo que não seja ebola, que não é transmitido pelo ar? Sarampo voltou a ser notícia, mesmo quando se pensava que tinha desaparecido. Agora ouvimos falar de outras doenças também. Bem, e não se esqueça da gripe aviária, que eles estimam ter letalidade de cerca de 30%. Uau! Ela tem se espalhado entre o gado, aves e outros animais. Acho que aprendemos muito. O que estamos fazendo a respeito é algo diferente. Então, acho que realmente fizemos um bom trabalho na área de vacinas em termos de preparação. Podemos produzir e distribuir bilhões de doses de vacinas mais rápido hoje. Porém, quando ocorre um surto, a vacina chega tarde, pois muitos já foram infectados. No início da Covid, pessoas estavam no hospital usando respiradores. Você precisa mesmo de anticorpos monoclonais ou tratamentos, que são a primeira linha de defesa. E isso para ser franco, Sim, é aí que a Diatech entra. Você está na vanguarda dessa tecnologia há muito tempo.
Explique como isso funciona, pois é algo científico e também biológico. E você está atacando essas coisas dos dois lados, tanto de um ponto de vista preventivo, quanto depois que a infecção já aconteceu. Então, explique como isso funciona na parte de prevenção dessa possível crise. Bem, primeiro deixe-me explicar, com a nossa conexão com Israel, com o Instituto de Pesquisa Biológica de Israel, a Coalizão para Iniciativas e Preparação para Epidemias, CEP, o Centro de Vacinas da União Europeia, a Universidade de Oxford, Scripps e outros. Nós temos trabalhado e estamos trabalhando, de certa forma, tentando, resolver o problema central. O problema central são os métodos tradicionais atuais para anticorpos monoclonais, baseados em linhagens celulares de mamíferos. Crescem lentamente, produzem pouco e são muito caras. Se você se lembra da Covid, até a cadeia de suprimentos do Exército dos Estados Unidos citou que a doença é mortal em 1%. Se fosse mais letal, teríamos enfrentado uma grande catástrofe. É nesse ponto que o ebola se relaciona com o hantavírus. Se você tem uma doença mortal com 30% de letalidade e não tem uma forma de tratá-la e proteger a população, vamos ter uma gripe espanhola turbinada. E a nossa tecnologia C1 é um fungo filamentoso, é um organismo microbiano que cresce muito mais rápido, cerca de 10 vezes mais rápido do que uma célula de mamífero. Os rendimentos são maiores. Você pode fazer 3 lotes no tempo que faria 1. E você não tem vírus que precisa remover antes de liberar para o público. Então estamos falando de uma mudança de jogo completamente transformadora. Temos trabalhado nisso e mostrado que ele se liga e neutraliza o vírus como nas células de mamíferos. E isso foi demonstrado em um estudo com hamsters, estudo com primatas não humanos, que foi conduzido por europeus durante a Covid e com Covid, mas também malária, RSV e outros 7 ou 8 anticorpos. Então, a tecnologia provou que pode neutralizar e se ligar igualmente ao padrão atual. Certo. Mas agora pode fazê-lo muito mais rápido e barato. Uau, isso é tão importante. E rapidamente, antes que nosso tempo acabe, vamos falar da outra opção. Quero dizer, você não pode dar uma vacina para alguém depois que ela já está infectada. Explique seu trabalho e como ele pode ajudar no panorama geral, especialmente se você conseguir realizar mais testes clínicos na África e sua tecnologia conter o problema logo no início, por assim dizer, quando alguém é infectado. Realizamos novamente um ensaio clínico de fase 1 na África. Para ser bem franco, ela foi desenvolvida em parte pelo Instituto de Pesquisa Biológica de Israel, fabricada lá em Israel com a BTG Israel e a Diatic. E nós submetemos essa vacina à SAFER, a agência reguladora sul-africana, e demonstramos segurança, tolerabilidade e eficácia. Mas essa vacina é, novamente, como você destacou e eu também destaquei, algo para prevenir que isso aconteça. Mas uma vez que aconteceu, você precisa de anticorpos monoclonais. E, sinceramente, já demonstramos várias vezes que nossa tecnologia pode produzir anticorpos monoclonais mais rápido, produzir mais por menos e liberar mais cedo. Assim, eles neutralizam e se ligam. E se você se lembra, até mesmo o presidente Trump, durante a Covid, ele foi ao Walter Reed e recebeu o anticorpo. O problema com a tecnologia de anticorpos durante a Covid é que ela não conseguia acompanhar. O vírus mutava rápido demais e a tecnologia não acompanhava. E mesmo que acompanhasse, só 1 ou 2% do mundo receberia. Então, isso é uma catástrofe potencial à espreita. E o ebola é realmente um alerta. Você teve ebola, varíola dos macacos e também o hantavírus. Então, estamos a uma mutação de distância de um vírus letal. E precisamos estar preparados. E os governos de Israel, dos Estados Unidos e da Europa precisam agir e realmente apoiar a forma como você fabrica, porque esse é o elefante na sala. Certo. Você pode descobrir tudo com IA. Mas você não consegue fazer isso sem uma linhagem celular para produzir rápido e de forma eficiente. Muito obrigada pela explicação. Você tornou tudo mais fácil de entender, pois é uma biologia bem complexa. Muito obrigada, Mark M. Farb, fundador da Dyadic International. Isso é tudo na edição desta semana do Global Eye. Obrigada por assistir. Sou Emily Francis e desejo uma ótima semana.